Pequeno Tratado de Pedagogia. Jean Violelet. Prólogo. Quais que sejam as pretensões dos Estados modernos em relação aos problemas educacionais da infância e da juventude, jamais eles conseguirão suprir a influência preponderante do lar. Pelo fato de recair, ao mesmo tempo, sobre pai e mãe, a autoridade na família é um misto de força e ternura que nunca se poderia encontrar de uma forma tão eficaz num estabelecimento escolar, por mais cientificamente organizado que este fosse. Próxima e intuitiva, esclarecida e carinhosa, essa autoridade adapta-se com precisão às necessidades da natureza infantil. Se o pai governa mais com o raciocínio e a mãe com o coração, ambos por se amarem e por estenderem ao filho esse amor, esforçam-se para aperfeiçoarem cada dia seus métodos educativos. Por serem dois ou se empenharem nessa tarefa, aprendem a compreender melhor a criança. A intimidade do lar permite-lhes conhecer os mais recônditos instintos infantis. Amam desinteressadamente o filho, porque o amam mais do que a si próprios. Na família, a disciplina não se confunde com um regulamento rígido, anônimo e uniforme. A obediência é naturalmente acompanhada de respeito e de amor. Ela se baseia na confiança. As sanções não têm outra finalidade a não ser encorajar e orientar a boa vontade do educando. A autoridade familiar não visa formar automatos, mas seres responsáveis. É, acima de tudo, da educação recebida em casa, que depende o valor moral do adulto. Neles merite, nem sempre os responsáveis possuem uma consciência nítida de suas responsabilidades. Muitas vezes, por ignorância ou por uma afeição mal orientada, desvirtuam a personalidade moral da criança. Daí decorre a necessidade de se lembrar os princípios que orientam e esclarecem o problema educacional. Embora possam ser auxiliados por educadores e professores, os pais nunca devem perder de vista que são os primeiros artífices da obra a ser empreendida. Jamais, salvo exceção, sua influência poderá ser compensada pela dos mestres. Por conseguinte, aos pais se dirige, primeiramente, este modesto tratado de educação. Ele não visa tanto discutir as teorias, muitas vezes contraditórias e duvidosas dos pedagogos modernos, mas trazer soluções aos problemas práticos que diariamente se apresentam à consciência de pais bem-intencionados. Desejamos, outrossim, que ele contribua para facilitar a colaboração entre a família e a escola. Insistimos, mesmo, que a formação do caráter e da consciência moral do educando requer uma compreensão muito íntima entre as diferentes autoridades que exercem influência em sua vida. Não temos ilusão alguma sobre as dificuldades da tarefa que compete à família. A educação envolve certos deveres que custam sacrifícios. Ela requer uma atenção de todos os instantes e obriga os pais a se privarem de uma grande parte de sua liberdade. Todavia, se multiplicam as preocupações, as solicitudes e os cuidados, ela se destina a realizar a maior obra do mundo, a formação moral do homem e do cristão. Aliás, o trabalho dos pais será amplamente compensado pela máxima alegria jamais concedida ao homem. Há de haver colaborado, de fato, na obra divina, não somente dando ao mundo um cristão filho de Deus, mas ainda moldando com nas próprias mãos uma consciência reta e uma vontade ciosa em proceder bem. Para atingir semelhante resultado, os pais terão que se disciplinar. A educação consiste mais numa atmosfera moral, emanando da alma dos adultos para se expandir na das crianças, do que num formulário razoável de conselhos e proibições. Só se transmite o que se possui, por isso, que o educador deve prover-se de todas as virtudes e qualidades que pretende incutir na alma infantil. A educação exige um devotamento ilimitado. É uma escola de desapego pessoal, considerando-se que o educador nunca faz o que lhe agrada, mas o que ele considera útil e proveitoso ao bem da criança. Voltaremos, muitas vezes, a este princípio essencial no decorrer deste estudo. Os pais nunca deverão esquecer que a vocação familiar é uma das mais sublimes entre as que a providência confiou às frágeis mãos da humanidade. Ela é anterior a todas as outras, uma vez que, no seio da família, nascem e são educados os seres destinados à variedade infinita das vocações, tanto os que se destinam à vida temporal como os que, um dia, se consagrarão ao serviço de Deus. Quem poderá avaliar o papel preponderante desempenhado pelo ambiente do lar na formação dos grandes cidadãos? E, acaso, não terão sido os exemplos por eles testemunhados que, na maioria das vezes, terão influenciado e esclarecido as orientações morais e religiosas dos grandes santos?
Para realizarem sua missão educativa, Deus confia aos pais potências de amor, de inteligência e de autoridade, das quais eles deverão servirem-se como ele próprio o faria, se por hipótese se encarregasse diretamente da educação. Jamais deverão eles usar essas capacidades de uma forma caprichosa e egoísta, mas apenas tendo em vista ajudar o educando a aperfeiçoar-se. Jamais servir-se-ão do temível poder de castigar a criança, a não ser para nela despertar o temor do mal e do de proporcionar-lhe alegrias para estimulá-la à prática do bem. Os pais não se deixarão influenciar pelos sonhadores, que julgam imoral o emprego das sanções, sob o pretexto falaz de que a prur do bem deve ser absolutamente desinteressada. Alimenta-se uma ilusão fatal e perigosa, considerando-se que a consciência da criança forma-se sozinha, sem que os educadores precisem intervir para lhe fazer, não somente compreender, mas também sentir que todas as ações humanas trazem consigo consequências positivas ou negativas. Nosso estudo da psicologia do educando, sobretudo em seus primeiros meses e anos, mostrar-nos-á como o prazer e a dor são, a princípio, os únicos meios eficazes de formação. Só no dia em que o homem atinge o ápice da perfeição, torna-se capaz de amar o bem por si mesmo e pelo amor de Deus. Este amor é ainda uma recompensa, uma vez que ele representa uma alegria. Da mesma forma que a separação de Deus é, também, uma sanção por ser um sofrimento. Embora os pais, salvo exceção, sejam dotados de uma afeição sincera pelo filho, desconhecem, na maioria das vezes, os melhores métodos educacionais, aqueles que os poderiam ajudar a fazer dos filhos homens verdadeiramente livres e esclarecidos, ansiosos por aperfeiçoarem-se cada dia mais. Se, de um modo geral, os filhos não valem mais que seus pais, esse fato decorre da falta de tato nos métodos de formação. Por isso, é importante preparar os pais para sua missão, levando-os a refletir sobre o valor dos meios educacionais por eles empregados. É o que procuraremos fazer no decurso deste trabalho, principalmente estudando as reações do educando nas diferentes fases de seu desenvolvimento. Seria um erro julgar que o estudo dos problemas relativos à educação só interessa aos pais. Mestres e diretores, uma vez que se dedicam à juventude, devem manterem-se em íntima colaboração com os pais e, com eles, estudar os problemas concernentes à sua formação moral. O sacerdote, especialmente, não deve perder de vista que ele receberá tanto mais confidências da parte dos pais, quanto mais esclarecido mostrar-se sobre os problemas de psicologia educacional. Pais e filhos confiarão tanto mais nos seus conselhos, quanto ele os considerar, com espírito e coração mais libertos para julgar, com imparcialidade, os conflitos e as divergências que surgirão diariamente entre as duas gerações. Acostumado a observar as crianças com olhar imparcial, o sacerdote descobre facilmente suas qualidades e defeitos. Os adolescentes confiam-se muitas vezes mais facilmente a ele que aos próprios pais, pois constatam que o padre jamais perturba-se ou escandaliza-se com as confidências, por mais ousadas que sejam, e com as fraquezas da natureza, embora muito graves. Há um princípio que nossos leitores jamais poderão perder de vista: toda autoridade vem de Deus. Os educadores deverão, pois, considerarem-se como os mandatários da providência e prestar atenção para só servirem-se de seu poder a fim de ajudarem a personalidade do educando a elevar-se sempre. Que eles não imaginem, porém, que atingirão de uma vez a perfeição sem o emprego de métodos apropriados. Suas faltas de jeito, suas incompreensões e seus próprios defeitos prejudicarão, muitas vezes, o exercício normal da autoridade. Bem longe de considerarem-se infalíveis, tenham eles a humildade de reconhecerem suas próprias imperfeições e a boa vontade de corrigi-las. A autoridade exige um grande desapego de si e uma severa disciplina. Mas, se Deus depositou o amor no coração dos pais, é para que eles auxiliem-se e esclareçam-se a fim de melhor realizarem a tarefa que lhes é confiada. Não devem recear fazerem-se mútuas advertências e observações que os ajudarão a melhorar diariamente seus sistemas, aproximando-os do método ideal, o do Espírito Santificador, isto é, do Supremo Educador das almas. Primeira parte: os princípios. Capítulo 1. O que é a educação? Verdadeiras e falsas noções. A educação, sua definição. Define-se geralmente a educação da seguinte maneira: o conjunto de cuidados dispensados à criança durante seus anos de formação para desenvolver-lhe as faculdades físicas, morais e intelectuais. Esta definição é exata, mas incompleta.
Ela esquece de determinar o porquê dos cuidados a serem proporcionados às faculdades infantis. James Mill observou bem essa falha. Por isso, julgou oportuno completá-la, esclarecendo que a educação tinha por fim fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si próprio e para os outros. Mas não será isso atribuir-lhe uma faculdade que ela não possui? Como poderia ela, por mais perfeita que fosse, assegurar o destino do educando e de seu meio? Seria esquecer que, neste mundo, ninguém governa as leis que regem os acontecimentos e que, para garantir sua própria felicidade e a dos outros, seria preciso, pelo menos, o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Seria igualmente necessário dispor da onipotência divina para governar a vida e dirigi-la à sua vontade. Se é verdade que uma boa formação influi no modo pelo qual o adulto saberá enfrentar os embates da vida, não é menos verdade que o problema da felicidade individual ou coletiva não deve ser confundido com o da educação. Quando Platão a define, a arte de proporcionar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que estes são capazes, ele aproxima-se mais da verdade, pois especifica a hierarquia das perfeições em questão. A do corpo, devendo ser considerada como muito inferior à da inteligência e esta, à da consciência. Podemos, pois, definir a educação dizendo que ela consiste em formar uma personalidade livre e consciente, capaz de assumir as responsabilidades que lhe cabem, tanto em relação a si mesma como ao próximo. Para obter esse resultado, as faculdades devem ser desenvolvidas e orientadas em vista da prática do bem e das grandes virtudes morais: lealdade, justiça e caridade na dependência de Deus, soberano juiz e modelo de toda a perfeição. Finalidades da educação. Podemos agora dar um sentido a estas palavras: educar uma criança. Elas exprimem exatamente seu significado. Educar uma criança é indicar-lhe as finalidades que a ela deve. Tender é ajudá-la a vencer seus instintos orientando-os pela razão, a desenvolver o conjunto de suas faculdades, a combater as más inclinações e a cultivar as boas, a adquirir o domínio de si, a orientar seus sentimentos de modo a ensinar-lhe a elevar-se a fim de aproximar-se, todos os dias, da perfeição suprema, isto é, Deus. A palavra educar completa o sentido da palavra elevar. É formada de uma dupla raiz, do sere, que significa conduzir, e do prefixo, e que quer dizer de fora. Educar uma criança é levá-la a conhecer-se e a sair de seu eu egoísta para adaptar suas faculdades nascentes às exigências da vida, tanto física quanto moral, é orientá-la para as alturas, ensinando-lhe a desvencilhar-se dos empecilhos criados pelos instintos. É ajudá-la a dominar suas primeiras inclinações para submetê-las às exigências da razão. Libertar a criança de seus determinismos. Ao nascer, o bebê está sujeito ao determinismo, aos elementos hereditários de sua origem e ao conjunto de condições fisiológicas que o constituem. Portanto, não é livre. Se seus instintos e sua compleição, seu temperamento e suas disposições físicas tornam-no escravo de sua natureza. Ele deixar-se-ia arrastar sem reação por seus apetites inferiores, se estes não fossem reprimidos e orientados por seus educadores. A primeira fase da existência da criança é passiva, uma vez que ela não está de posse de sua pessoa. O problema da educação consiste em auxiliá-la a libertar-se, isto é, a conquistar suas faculdades superiores que lhe permitirão agir com uma liberdade cada vez maior. Estas faculdades confundem-se com a razão e a inteligência, a consciência pessoal e o amor ao bem. Fosse qual fosse o pensamento de J. Rousseau e dos partidários da perfeição inata da criança, é uma utopia contrária aos dados mais elementares da observação e aos conhecimentos científicos relativos à hereditariedade, pretender que, abandonando a criança às suas tendências naturais, ela desenvolver-se-á espontaneamente no sentido da perfeição moral. A realidade é bem diferente. Pelo fato de ser herdeira de toda a humanidade e, por conseguinte, das inclinações boas ou más que constituem seu patrimônio, a criança é um misto de tendências opostas que a orientarão igualmente para o bem e para o mal. Ela não é uma criatura nova e sem antecedentes. Recebeu por herança a possibilidade de elevar-se às mais altas aspirações ou de deixar-se arrastar pelas paixões mais vis. Há uma outra consideração que prova, até a evidência, a necessidade da intervenção dos educadores desde as primeiras manifestações da atividade infantil.
Independentemente de nossa vontade ao nascer, a criança não conhece outras exigências além de seu eu, daí resultando sua tendência em absorver tudo à sua volta, isto é, de orientar-se para um egoísmo inconsciente, propenso a crescer e a desenvolver-se, se a autoridade não intervier para obrigá-la a adaptar-se às exigências do bem comum. Na verdade, a educação apresenta-se como uma luta entre os instintos cegos e egoístas, que buscam satisfazerem-se a qualquer preço, e a razão representada pelos educadores procurando reprimi-los ou orientá-los. Não é de improviso que o educando aceita submeter-se às leis morais cujo valor ele ignorar e que dele exigem numerosos sacrifícios. Os educadores e, em primeiro lugar, os pais, receberam a missão de transmitir essas normas, que constituem o resultado de uma longa experiência da humanidade e pelas quais as crianças deverão pautar sua conduta. Contudo, esse ideal só será atingido se os responsáveis aplicarem a ascendência e a autoridade que lhes foram confiadas pela natureza, em vista de orientar e corrigir os instintos cegos que não conhecem outra lei a não ser a satisfação pessoal. A paixão em estado puro, por paradoxal que pareça, pode-se afirmar que a paixão em estado puro, se assim podemos exprimir-nos, só se encontra na criança muito pequena ou no recém-nascido. A paixão é um desejo que tende a satisfazer-se por todos os meios. Quanto mais cega, mais violenta. Assim, nenhum argumento da razão, nenhuma consideração de ordem moral, nenhum julgamento pessoal poderão intervir para alterar seu curso ou reprimir seus impulsos. É o caso do recém-nascido que, mal sente qualquer satisfação corporal, quererá renovar o prazer, para isso lançando mão de todos os recursos ao seu alcance. Por seus gritos e suas cóleras, impõe-se contra todos os obstáculos e a todo custo procura repeli-los. Perguntamo-nos com assombro o que aconteceria se, em vez de encontrar-se num estado de impotência, ele fosse dotado de uma força muscular semelhante à dos adultos. Seria a luta sem tréguas com quem quer que se opusesse às suas exigências. Não tendo ainda esclarecimento algum, a criança é incapaz de discernir as vantagens ou desvantagens dos desejos que pretende satisfazer. Compete, pois, ao educador indicar-lhe os que merecem ser estimulados e os que serão combatidos. É baseando-se nesse argumento que se verifica quão legítimo e necessário é o exercício da autoridade. A providência põe à disposição do educador os meios para ele conseguir dominar as paixões da criança e orientá-las em proveito de seu desenvolvimento físico e moral. O castigo e a recompensa serão empregados alternadamente na formação dos primeiros hábitos que muito influenciarão sobre a consciência moral. A educação supõe, por conseguinte, uma colaboração constante entre as energias espontâneas da criança e a influência do educador. O homem perfeito não se forma sozinho. Precisa ser ajudo por aqueles que são os depositários das experiências morais da humanidade e receberam a missão de transmiti-las à alma infantil. Esse encargo compete aos educadores em geral e de modo particular aos pais, na qualidade de autores responsáveis pela vida do filho. Os pais, escultores da alma do filho. O que desvirtua, muitas vezes, a educação é a ausência de ideal dos seus responsáveis. Assemelham-se a um escultor insensato que, sob pretexto de entender do ofício, projetasse, ao acaso, golpes de cinzel num bloco de mármore, sem ter se dado ao trabalho de representar-se, previamente, a imagem ideal da obra. Deus confia aos pais o filho, bloco informe de matéria humana, herdeiro de todos os germes bons ou maus, que se acumularam na raça do decorrer dos séculos, e eles pretendem formar sua alma e sua consciência sem haverem refletido de antemão sobre o ideal moral que orientará seus esforços. Distribuem, a esmo, golpes de martelo ou de cinzel, alegrias e tristezas, ternuras ou severidades, sem cogitarem das consequências. Lastimar-se-ão mais tarde que o adulto saído de suas mãos inábeis seja um composto inforine de paixões indisciplinadas, embora recaia sobre eles próprios toda a responsabilidade do fracasso. A educação jamais deve ser abandonada ao acaso dos caprichos, fantasias e disposições do educador. Precisa apoiar-se sobre princípios morais capazes de esclarecer o valor dos métodos empregados, levando em conta a diversidade dos caracteres e dos temperamentos. Falsas concepções da vida. Os pais que alimentam para seus filhos sonhos de ambição terrestre não põem sobre estes uma influência adus que tem como primeiro cuidado incutir-lhes o culto do dever. Os que têm em mira o dinheiro e as riquezas temporais não empregaram os mesmos métodos educacionais do que aqueles que só consideram os valores de ordem espiritual.
Os que dão às crenças religiosas um valor superior a todos os outros orientarão o espírito da criança num sentido contrário aos dos que as julgam inúteis, quando não perigosas. O Estado que não tem outra preocupação além de fazer do cidadão o escravo de suas ambições, não conceberá a educação sob o mesmo prisma que a Igreja, preocupada, acima de tudo, em torná-lo um ser livre, servo de Deus e do próximo. É preciso, pois, de início definir, em suas linhas gerais, o ideal a que deverão tender os esforços dos responsáveis empenhados em prepararem o educando para realizar, de uma forma tão perfeita quanto possível, sua vocação de homem e de cristão. Uma vez que o homem não foi criado unicamente em vista de um destino terrestre, mas é chamado a participar, um dia, da própria vida de Deus, o educador deve procurar, primeiramente, criar em seu coração um ideal religioso e moral tão elevado quanto possível e, por conseguinte, habituá-lo a viver sob o olhar divino. A criatura humana só poderá atingir o fim supremo de seu destino, esforçando-se aqui na Terra por praticar toda a perfeição ao seu alcance, orientada pelos métodos educacionais. A conquista do ideal que se visa incutir no espírito da criança não deve ser parcial nem fragmentária. Todas as faculdades convergirão para esse fim e as diferentes atividades infantis são outras tantas etapas que aproximam do alvo, isto é, do homem perfeito. Verdadeira e falsa noção da felicidade. Um grande número de erros nos métodos empregados provém da falsa noção da felicidade da criança. É natural que os pais, a menos que sejam monstros, preocupem-se em assegurar, tanto quanto possível, a felicidade do filho. Mas daí não se conclui que eles tenham a faculdade de dispor, à sua vontade, do futuro do mesmo. Esse futuro pertence a Deus e ninguém pode prever os caminhos pelos quais a providência o conduzirá. Embora os educadores tenham o direito de proporcionar à criança, sobretudo nos primeiros anos de sua existência, as alegrias que contribuem para seu desabrochar, devem zelar para que estas se orientem sempre no sentido do esforço. Mimar o filho, sob pretexto de que ele terá bastante tempo para sofrer, é desenvolver-lhe os germes de egoísmo que, mais tarde, serão fonte de muitas desgraças, tanto para ele próprio como para os outros. Para garantir a felicidade do educando, seria preciso, como já observamos, possuir todo o poder e toda a ciência de Deus, numa palavra, ser o próprio Deus. Não está ao alcance dos pais preverem-lhe o futuro, nem determiná-lo a seu gosto, assim tampouco, como não podem afastar-lhe do caminho as circunstâncias dolorosas ou tornar favoráveis os acontecimentos. Os sentimentos da alma escapam-lhes, sem que lhes seja facultado impedi-los de tornarem-se uma fonte de tentações. Acreditar nessa possibilidade seria um sonho perigoso e a causa de inúmeras desilusões. Consciente de tal incapacidade, o educador não empenhar-se-á tanto em suprimir as dificuldades e os sofrimentos da vida como em proporcionar à criança os meios de vencê-los e dominá-los sem, no entanto, perder de vista que a felicidade perfeita só pode ser atingida no outro mundo. O esquecimento dessas verdades elementares acarreta êxitos aparentes que equivalem a pesados fracassos. É o caso dos pais que poupam aos filhos os sofrimentos e as preocupações ou acumulam para os mesmos o máximo de riquezas. Na maioria das vezes, transformam em ineptos e gozadores, criaturas capazes de grandes realizações se tivessem sido obrigadas a maiores esforços, não tendo a perspectiva de uma situação já assegurada. Assim também, os responsáveis cuja preocupação capital é a saúde poderão, talvez, criar seres robustos, porém, muitas vezes, em detrimento de seu valor moral. O único caminho para o ideal. Em educação há somente um êxito verdadeiro: proporcionar à criança as energias e qualidades físicas, morais e espirituais que permitir-lhe vencer as dificuldades da vida, enfrentar todas as eventualidades sem jamais desanimar e mostrar-se, em todas as circunstâncias, felizes ou infelizes, fiel ao ideal moral depositado em sua alma. Uma vez que a felicidade não é deste mundo, os pais devem ter sempre em mente que o filho chocar-se-á com as mesmas dificuldades, na existência, que eles próprios tiveram de enfrentar. Portanto, se quiserem prepará-lo para a vida, não procurem criá-lo poupando-lhe sacrifícios. Ensinem-no a suportar a dor, a fazer do trabalho seu pão cotidiano e a procurar sua felicidade na dos outros e não em egoístas satisfações passageiras. Os sucessos e êxitos materiais não proporcionam ao coração alegrias comparáveis às do dever corajosamente cumprido e da dedicação generosa. A verdadeira felicidade, neste mundo, depende das disposições interiores da alma e não da riqueza e das facilidades materiais.
A criança, educada em função dos valores morais, não conhecerá as decepções e os desânimos que, fatalmente, assaltam a que tiver sido criada para uma felicidade ilusória. Em resumo, o educando que tiver sido sistematicamente preservado de sacrifício será, no final, o mais infeliz dos homens. Impotente e desesperado diante das provações, ele sofrerá infinitamente mais do que aquele que tiver sido acostumado a vencê-las, desde a mais tenra idade. Muitas mães preparam a desgraça do filho, julgando preparar-lhe a felicidade. Não compreendem que a lei da vida é a do parto, é que quem for incapaz de aceitar-lhe as dores, jamais conseguirá realizar uma vocação verdadeiramente digna deste nome. Educar a criança é levá-la a descobrir progressivamente os verdadeiros valores da vida, ajudando-a a conquistá-los, a fim de que possa, um dia, cumprir sua vocação pessoal pelo desenvolvimento gradativo de suas faculdades e pelo senso de suas responsabilidades diante de si mesma, de Deus e do próximo.